Fala galera, devedores, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java, continuando com as expressões que nós amamos regulares. Primeiramente um agradecimento especial para toda essa galera que mora no nosso coração aqui, é membro do nosso canal. Continuando então com as expressões regulares, tem mais um caractere que nós chamamos de caractere coringa, que é o ponto. Então, se por exemplo você falar que você está procurando uma expressão 1.3, né? Essa expressão 1.3, ele vai achar, por exemplo, 2, 3, ou 1, 3, 3, ou 1 @3, ou 1 A3 e assim por diante. Ou seja, tudo que puder ter aqui entre o 1 e o 3, ele é considerado. Por isso que ele é o caractere coringa. E agora vamos fazer um pequeno exercíciozinho onde nós vamos achar uns e-mails. Na verdade, deixa eu fazer o seguinte, vamos dar um Ctrl C. Vamos criar uma nova classe, né? E vou voltar esse aqui para o que era. Remove. Pronto. Então, agora nós vamos fazer o seguinte. Imagine que nós temos o seguinte texto. Vamos procurar aqui. Fulano, arroba... Porra de fulano aqui. Vamos achar aqui. Luffy, arroba... hotmail.com. Jotaro. 1, 2, 3. Jotaro, arroba... gmail.com. A gente coloca uns símbolos malucos. Zoro arroba meio.br. Vou colocar outra vírgula aqui. Teste arroba gmail.com. E não, a Sakura é inútil, vamos colocar ela aqui. Sakura arroba mail. Bom, eu quero que você, baseado nesse texto, traga todos os e-mails válidos, né? Como é que a gente faz para encontrar todos os padrões de e-mails válidos aqui dentro desse e-mail, dentro desse texto? Vamos lá, pagando aqui a expressão regular. A gente sabe que o começo do e-mail ele pode ter vários valores, então a gente vai ter que agrupar, né? Porque o começo do e-mail ele pode ter vários de alguma coisa, a gente ainda não sabe o que é alguma coisa, então a gente vai colocar aqui dentro dos colchetes. Por quê? Porque ele pode ter de A a Z minúsculo, pode ter de A a Z maiúsculo, pode ter números e dígitos também. Na verdade, eu já vi e-mail assim, em provedor que aceita. Outra coisa o que mais ele pode ter? Pode ter ponto? Pode ter ponto. Meu e-mail é william.suane, por exemplo. Então, nós vimos aqui que o ponto ele é um caractere usado pelas expressões regulares, mas eu quero que ele seja usado como texto aqui dentro. Eu quero um ponto texto, eu não quero um ponto, um caractere especial utilizado pelas expressões regulares. Então a gente precisa utilizar o caractere de escape, né? Contra barra, ponto. Por que contra barra? Porque uma contra barra ponto só não funciona. Na verdade, quando você está fazendo um caractere de escape da expressão regular em si, você precisa colocar contra barra, né? É o caractere de escape. Mas para o Java você precisa colocar o caractere de escape do caractere de escape. Então, contra barra, ponto. E pode ter também underline, como pode ter também traço. Então, acho que pode ter até mais coisas, mas vamos manter simples, né? Digamos que esse aqui é o padrão que nós estamos procurando no nosso texto. E aí vem a questão. Isso daqui ele pode se repetir, ele precisa se repetir pelo menos uma ou mais vezes, certo? Porque se você não tiver nenhuma letra nem nada, você está ferrado. Então você precisa pelo menos que essa expressão ela se repita uma ou mais vezes. Legal. Agora, depois que você tem toda essa expressão, o que você precisa que venha em seguida? Por padrão, é o arroba. Então você coloca aqui arroba. Depois do arroba, o que vem? Geralmente vem o provedor. Digamos que todos os provedores eles são apenas letras, de A a Z. Você sabe então que de A a Z nós precisamos agrupar aqui, por quê? Porque essa letra de A a Z pode acontecer várias vezes. Então, de A a Z, minúsculo,
Eu nunca vi de A a Z maiúsculo, mas vamos dizer que a gente vai considerar também. E como essas palavras podem se repetir uma ou mais vezes, né? Então, por exemplo, Gmail. Significa que essa expressão aqui pode se repetir uma ou mais vezes. E seguida do que? .com. Então, o que é o .com? O .com é como nós podemos considerar também que não acredito que tenha, por exemplo, um provedor com ponto no meio, né? Então a gente pode considerar apenas Gmail, Mail e assim por diante, né? Então a gente não vai considerar g.mail, por exemplo, aqui. Isso daqui é seguido de ponto, mas o ponto texto. Então, novamente, ponto texto é esse valor aqui. Por quê? Porque se você colocar um ponto normal assim, está falando que que isso aqui é completamente válido, isso aqui é completamente válido, isso aqui é completamente válido e assim por diante. Então, eu quero que seja um ponto texto. Então, caractere de escape. E o que vem depois? Depois vem o A a Z novamente, né? .com, .br, .co e assim por diante. Então eu vou copiar esse cara aqui, porque ele pode ser executado de uma ou mais vezes. Bom, a gente executar 3 vezes e a gente invoca o demo. Uma. Vamos ver. Legal, encontramos aqui luffy@hotmail, válido. 123jotaro@gmail.com, válido. zoro@mail.br, teste@gmail.com. Bom, tecnicamente ele encontrou todo mundo. Nós temos o Luffy, o Jotaro, nós temos o Zoro. A gente vai falar sobre esse valor aqui. Nós poderíamos utilizar os delimitadores também, mas eu quero falar sobre outra coisa que nós temos que levar em consideração, porque nós estamos aqui encontrando padrão em um texto, nós não estamos validando uma determinada string. Mas vamos ver aqui se ainda está tudo corretamente. Nós temos um pequeno problema aqui. Se eu colocar aqui, por exemplo, teste@gmail.com.br, será que ele vai trazer? Ctrl Shift F10. Opa, então ele não trouxe teste@gmail.com.br, ele só pegou o .com. Por quê? Porque foi o que nós falamos, que é ponto e seguido de apenas A a Z. Bom, a gente precisa então falar que esse cara pode acontecer mais de uma vez, ou seja, daqui, né, do ponto, pode ser .com, .br ou .com, .co, sei lá quantas vezes pode acontecer, né? A gente não sabe, então eu vou ter que agrupar esse cara, mas eu sei que ele precisa pelo menos vir uma vez. Então esse valor aqui, ele vai vir pelo menos uma ou mais vezes. Então .com, .br, .com.fr e assim por diante. Então poderia até ter 3, 4, então, .co, .br, .jp, por exemplo. Então, Ctrl Shift F10. E nós temos agora o nosso valor válido também incluso. Bom, então aqui nós temos um pequeno problema. Nós estamos encontrando o padrão 1, 2, 3, Jotaro. Nós poderíamos trabalhar, né, com os delimitadores. Então, você pode falar, ele pode ser seguido ou quer dizer, precedido de um espaço em branco, ou de um começo de linha, ou de um espaço em branco e vírgula, e assim por diante, né? Mas aí começa a ficar muito complicado a nossa expressão regular. Quero manter as coisas simples. Então, por exemplo, digamos que você quer validar, por exemplo, se esse zoro@mail.br é válido, né? Essa string em si. O que você pode fazer é utilizar, tem uma classe, né? A classe string tem um método que é justamente para fazer essa validação. Então, por exemplo, eu posso chamar aqui, você tem o nome do método é matches. Então, por exemplo, eu posso pegar essa string e posso chamar aqui, ó, ponto matches, que aí ele vai tentar bater essa string com a expressão regular. Aí ele vai falar se essa string é válida ou não. Então eu vou copiar essa expressão regular, vou passar aqui. E agora nós vamos ver, por exemplo, se esse cara é uma expressão regular, se ele bate com a expressão regular. Então nesse caso aqui, ele é falso.
Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui uma outra string, separar essas duas. Deixa eu colocar outra coisa aqui. Então, eu quero colocar aqui em cima. Por um momento sumiu o cursor. Salt. E-mail válido, só para não ter problema com as strings. O e-mail válido, ele é falso. Se eu remover aqui, Ctrl Shift F10, e-mail válido, true. Então, da forma que nós fizemos aqui, nós não levamos em consideração os delimitadores, né? Então nós só estamos encontrando padrões. Então nós encontramos um padrão de e-mail válido dentro desse texto. Se você quisesse validar mesmo, você teria que pegar todos os e-mails, né, baseado no delimitador. Tem que ter um padrão. Esse delimitador aqui no nosso caso é padrão. Você separa por vírgula. Então, por exemplo, como você faz? A própria string tem um método, né, que é o split. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, vocês ainda não viram, mas tem essa classe arrays.toString, né? Por que arrays.toString? Se você chamar aqui texto, ponto split e falar, eu quero que você, tá vendo aqui que ele tem uma expressão regular? Eu posso passar a expressão regular. Qual é a expressão regular que eu quero? Eu quero que ele quebre por vírgula. Quando você faz isso, ele vai retornar um array. Então, Ctrl P, na verdade o split aqui, se você segurar o Ctrl, ele vai retornar um array de string, né? Se você executar, ele vai imprimir o endereço em memória. Mas você tem uma classe utilitária, arrays.toString, que ele vai imprimir esse toString para você, esse array inteiro. Então, como você pode ver aqui, ele trouxe Luffy 1, 2, 3, ou seja, cada um desses aqui é uma posição do e-mail. Desculpa, uma posição do array. Se você quisesse, por exemplo, remover os espaços em branco, aí você teria que percorrer cada uma dessas posições e chamar o método trim. Então, por exemplo, eu quero a posição 0, posição 1. Então, se eu imprimir aqui a posição 1, eu preciso remover então agora o toString. Então, eu vou remover a posição 1, Ctrl Shift F10. O que a posição 1 é? A posição 1, tá vendo que tem um espaço? Você já sabe como remover esse espaço. Ponto trim. Ctrl Shift F10. Agora sim você tem o e-mail sem nenhum espaço em branco no começo e no fim. Então, como você pode ver, você vai trabalhando com os dados, né? Você tem a classe string, você tem as expressões regulares e assim por diante. Bom, então essa aula ficou um pouquinho mais longa do que eu esperava. Vamos continuar na próxima aula. Vejo vocês lá. Até mais.